O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anjo santo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Vamos pregar comigo, por favor? Irmãos, nós estamos celebrando nesta Eucaristia a Ascensão do Senhor. E com esta celebração, estamos quase que encerrando o tempo pascal. E nós ouvimos durante todo o tempo pascal que após a sua ressurreição, nosso Senhor aparece aos discípulos por 40 dias. E todas as vezes que Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus começa a preparar o coração dos discípulos para a missão que precisa continuar. Porque Jesus vai voltar ao Pai, porém a missão que começou nele não pode parar. E então nosso Senhor prepara o coração dos discípulos para que eles então possam dar continuidade a esta missão. A missão de levar boa nova, a missão de anunciar o reino de Deus, a missão de anunciar a misericórdia e o amor de Deus. De fato, se nós olharmos para as páginas do Evangelho, nós vamos ver que Jesus não teve muito tempo para pensar nele mesmo, porque a grande preocupação, o grande anseio do coração de Jesus era exatamente de anunciar, de fazer o bem, de curar, de libertar. E esta motivação do coração de Jesus também deve ser a nossa motivação. Então, quando celebramos a ascensão de Jesus ao céu, que é a volta de Jesus para o Pai, levando consigo a nossa humanidade, é também com certeza o início do nosso ministério. Assim como na sua ascensão, Jesus envia os apóstolos para pregar o Evangelho a toda a criatura até os confins da terra, nosso Senhor também hoje está nos reunindo nesta Eucaristia para dizer que a missão não pode parar, e que a igreja precisa do meu sim, e que Deus precisa do teu sim, e que cada um de nós precisa dar continuidade à missão de Jesus, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, de anunciar o amor e a misericórdia do Senhor. Por isso é necessário que nós tenhamos dentro do nosso coração esta divina motivação
que não nos deixa sossegar enquanto a gente não faz o Evangelho chegar a todos os cantos da terra. É esta motivação missionária que a ascensão do Senhor deve trazer ao nosso coração. Nós ouvimos na primeira leitura Atos dos Apóstolos, dizendo o relato da ascensão do Senhor, e diz a palavra de Deus que Jesus olha para os discípulos e diz: mas vocês vão receber o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E isso nós precisamos compreender, que na obra de Deus, dentro da igreja, nós não conseguimos fazer nada se não for no poder do Espírito Santo. Toda evangelização ela é ineficaz, todo apostolado é ineficaz se nos falta a graça do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós precisamos todos os dias, com muita insistência e confiança, clamar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, senão o nosso trabalho ele perde a sua força, senão o nosso ministério ele perde o seu sentido, e aí nós nos tornamos apenas fazedores de coisas, e Deus não quer que nós sejamos máquinas que executam funções. O que Deus quer de nós é que nós sejamos profetas, que nós realmente sejamos anunciadores da Boa Nova. Mas para esta missão tão grande, nós somos muito pequenos. Para esta missão tão grande, nós somos muito limitados. Mas é exatamente aí que Jesus diz que vai derramar o Espírito Santo para que na força do Espírito nós sejamos apóstolos, anunciadores do Evangelho. De fato é assim, quando Deus nos confia uma missão, quando Deus nos chama para uma vocação, para uma tarefa, nós nos sentimos incapazes. Senhor, mas Senhor, mas o Senhor está me chamando, me escolhendo. Há tantos que aparentemente são melhores do que eu, mais capacitados do que eu. Quantas vezes Deus nos coloca em algumas situações e a gente olha para a nossa humanidade e pensa assim: mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? E de fato, sozinhos nós não damos conta. Mas Jesus é tão bom e tão misericordioso que nos confia uma missão, nos confia uma tarefa e também nos dá condições de vivermos bem esta missão e esta tarefa. E esta condição para viver bem a missão chama-se Espírito Santo de Deus. Veja, o grupo dos apóstolos também tinham suas limitações, também tinham suas dificuldades, não eram letrados, não eram humanamente tão capacitados, mas tiveram a capacidade de dar o sim a Deus e na força do Espírito fizeram o Evangelho chegar a todos os cantos. E o Evangelho precisa continuar sendo semeado, precisa continuar sendo anunciado, e esse anúncio vai acontecer através de quem? Da minha vida e da sua vida. Por isso a palavra de Deus hoje vai dizer para nós que a gente não pode ficar perdendo tempo, que a gente não pode ficar deixando para depois, que anunciar Jesus é urgente, anunciar a palavra de Deus é urgente, é a primeira necessidade do nosso coração. Porque o mundo pode ter muitos bens, pode ter muitas facilidades, mas se o mundo não experimentar o amor de Deus, ainda vai ser vazio. Se o mundo ainda não experimentar a misericórdia de Deus, ainda vai ser vazio. E há tantos irmãos por aí que talvez estão cheios de bens, mas estão vazios porque ainda não tiveram a experiência com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Só que quando Jesus volta para o Pai, ouvimos os Atos dos Apóstolos, como é que reagem os apóstolos? Os apóstolos ficam olhando para cima e ficam tão encantados com aquela visão de Jesus voltando para o céu, que eles ficam lá parados. E aí os anjos olham para eles e dizem o quê? Ei, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí de braços cruzados? O mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará um dia. E eu penso que é esse convite que os santos anjos estão fazendo para nós hoje. Ei, até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar de braço cruzado? Há muita coisa para fazer, há muito trabalho para fazer, há uma missão muito grande que precisa ser assumida por nós. E a gente não pode ficar, mas quando eu for, quando eu tiver,
quando. Não. A missão que Deus tem para nós é para agora. Papa Francisco vai dizer isso de uma maneira muito bonita na Evangelii Gaudium. E lá ele vai dizer o seguinte, que nós não podemos mais esperar estarmos prontos ou nos sentirmos prontos para colocar a nossa vida a serviço do reino. Nós não podemos mais esperar, quando eu estiver pronto, quando eu estiver isso, porque a gente vai adiando o nosso sim. E quanto mais a gente adia o nosso sim, a missão vai ficando parada. E aí os santos anjos vão dizer para nós: ei, por que vocês vão ficar aí parados? Vão fazer a parte de vocês. Jesus já voltou ao Pai, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Jesus foi ao Pai para preparar um lugar para vocês, mas agora a missão precisa continuar através de cada um de vocês. Mas às vezes a gente para, né? A gente para no nosso medo, a gente para na nossa insegurança, a gente para na nossa mágoa, a gente para no nosso cansaço, a gente para na nossa decepção. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje. Nunca pare, não importa o que aconteça. Mas eu fiquei muito chateado. Mas eu estou muito ocupado. Mas eu estou muito isso. Não, a missão tem que continuar. Eu posso estar cansado, eu posso estar com os meus problemas, eu posso estar enfrentando muitas tribulações, mas ainda assim a missão precisa continuar. Aí quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, nós encontramos uma promessa consoladora, porque esse mesmo Jesus, que passou a vida nesta terra, fazendo bem, curando, libertando, transformando, anunciando o reino de Deus, chamou eu e você para darmos continuidade a esta missão. Nós continuamos a missão de Jesus. Nós damos continuidade a esta missão. E para que a gente consiga viver bem esta missão, o que é que Jesus faz? Derrama sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que foi derramado no dia do nosso batismo, que foi confirmado no dia da nossa crisma, está disposto a nos ajudar em todas as nossas necessidades. Por isso a beata Helena Guerra dizia: jamais podemos cessar o grande grito da nossa alma: Veni Sancti Spiritus, vem Espírito Santo. Porque de fato, sem Ele, a nossa vida de comunidade perde o sentido. Sem Ele, os desafios parecem maiores do que a gente. Sem o Espírito Santo, as dificuldades parecem que são mais pesadas do que a gente consegue carregar. Sem o Espírito Santo, nos falta criatividade, nos falta disponibilidade, nos falta coragem, nos falta parresia, ousadia para fazer a vontade de Deus. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida de comunidade e vemos os irmãos assim, borocochô, desanimados, sem perspectiva, sem alegria, tem que clamar o Espírito Santo. Porque não é que com o Espírito Santo a gente não vai ter problema, mas é que com o Espírito Santo a gente vai entender que Deus é maior que todos os problemas. E por mais que a missão seja muito árdua, cada dia o Espírito Santo vai nos capacitando. E aí você e eu precisamos acordar para essa verdade. Deus nos deu o Espírito Santo e nós precisamos clamar com insistência o Espírito Santo. Por isso estamos nessa novena de Pentecostes, nos preparando para Pentecostes, clamando que o Espírito Santo venha com seus dons, fortaleza, entendimento, temor de Deus, piedade, ciência, sabedoria, conselho, nos enchendo com os dons, para que nós sejamos mais fervorosos, mais corajosos, mais audaciosos e mais perseverantes, porque Jesus diz no Evangelho, que ouvimos nesta Eucaristia: ide, portanto, e fazei meus discípulos todos os povos. Olha que a missão de Jesus é uma missão grandiosa. Jesus não diz: olha, vocês aí de Tatuí, vão ali no, como eu chamo aquele bairro ali, vão ali na Enxovia e faça todo mundo da Enxovia meus discípulos. Jesus diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos.
Olha como Deus sonha grande a nosso respeito, como Deus sonha grande na nossa missão, e a gente precisa acolher essa missão. Sim, Senhor, se o Senhor me escolheu, eis-me aqui. Se o Senhor quer contar comigo, eu te dou o meu sim, eu te dou os meus dons, eu te dou as minhas habilidades, eu te ofereço o meu tempo, e eu quero ser um anunciador da sua palavra. Não importa o lugar que eu esteja, a vocação que eu tenha, o trabalho que eu execute, em primeiro lugar, eu estou lá para falar de Deus, para anunciar a palavra de Deus. E aí vem a promessa, o versículo 20: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Olha que bondade de Deus é essa, meus irmãos, que quando nos envia em missão, quando nos dá uma tarefa, nos dá o Espírito Santo, nos dá condições para executarmos a nossa missão, e ao mesmo tempo diz: olha, você não vai sozinho não, eu estou com você. Se Deus te chama à vocação matrimonial, assume a vocação matrimonial e vai sem medo, porque eu estou com você. Se Deus te chama à vocação sacerdotal, vai e assume sem medo, porque eu estou com você até o fim do mundo. Se é uma tarefa, se é uma missão, se é um apostolado, assume com convicção, com coragem. Eu por mim não sou capaz de nada, mas na força do Espírito eu sou capaz. E eu vou perseverar, e eu vou continuar, porque Jesus disse que Ele estaria comigo até o fim do mundo. Portanto, a palavra de Deus hoje nos ensina que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos, porque Jesus garantiu que Ele estaria conosco até o fim do mundo. Ele está presente na nossa vida, meus irmãos, e nós podemos contar com a graça dEle, contar com o auxílio dEle, contar com o amor e a misericórdia dEle. Se está difícil, se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está pesado, está difícil, me ajude. E com certeza Ele vai ajudar. Ele não vai resolver as coisas, mas Ele vai nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar conselho, para que a gente saiba direcionar a nossa vida, para que a gente saiba escolher as coisas, para que a gente saiba perseverar, mesmo nas circunstâncias difíceis. Por fim, meus irmãos, que esta celebração da ascensão do Senhor nos abra o coração, nos abra a mente para esta verdade: Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Olha que coisa doida, né? Deus é tão mais perfeito do que eu. Deus é tão mais poderoso do que eu. Deus é tão grandioso. E Ele quer contar com o sim desta miserável criatura. Ele quer contar com o sim desta miserável criatura que é você. Então, que a gente possa nessa Eucaristia pedir ao Senhor que Ele nos dê esta determinação. Senhor, conte comigo. Se esta é a comunidade que o Senhor escolheu para mim, conte comigo. Eu sei que ela não é perfeita, eu sei que ela tem muitas dificuldades, mas é aqui que eu quero dar a minha vida. Senhor, esses são os dons que o Senhor me deu, as habilidades que o Senhor me deu, e então eu quero servir ao Senhor e aos irmãos, doando o meu tempo, doando toda a minha vida, dando a minha contribuição, fazendo o teu reino acontecer, porque é a ordem de Jesus: ide e fazei discípulos todas as nações, ide anunciai o Evangelho. A missão não pode parar. E quando nós olhamos para a nossa vida, quantas coisas entram no nosso coração tentando fazer parar a missão? Quantos são os empecilhos? Quantos são as pedras de tropeço que acabam entrando na nossa vida para desviar a nossa atenção, para nos tirar do caminho do serviço, para nos afastar da vida da comunidade? E aí a gente precisa pedir que o Espírito Santo de Deus realmente nos prenda na vontade de Deus, mesmo diante das tristezas, das decepções, das dificuldades, que a gente continue firme naquilo que Deus nos confiou. Ei, até quando vocês vão ficar aí parados? Ai, quem sabe um dia, ai, quem sabe o mês que vem, ai, quem sabe daqui a 10 anos. Não, teu sim é para agora. Ai, mas Senhor, será que eu dou conta? Humanamente falando, não dá, mas na força do Espírito, sim.
Ah, mas será que eu aguento? Humanamente falando, não, mas na força do Espírito, sim. Precisa clamar o Espírito Santo, porque sem Ele não conseguimos fazer nada de bom. É o que a Beata Helena Guerra nos ensina. Ela diz: o Espírito Santo é a tua vida, e sem Ele você não pode fazer nada de bom. O Espírito Santo é a tua vida, e sem Ele você não consegue fazer nada de bom. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo nessa Eucaristia, em primeiro lugar, coragem para dizer sim. Em segundo lugar, perseverança para continuarmos mesmo diante das dificuldades. E que a gente também tenha, com a graça do Espírito Santo, coragem de colocar a nossa vida à disposição dos irmãos. Precisa de mim? Eis-me aqui. A minha comunidade precisa de mim? Eis-me aqui. Os irmãos precisam de mim? Eis-me aqui. Ai, mas a gente se cansa. É verdade. A gente se cansa. E quem está aqui desde as 5 da manhã sabe que a gente se cansa. Quem está aqui desde, talvez acordou 4 da manhã para se aprontar, sabe que a gente se cansa. Mas meu cansaço que a outros descansa. É a dinâmica do reino. Quando a gente se coloca no serviço, a gente se cansa. Porque o nosso físico, infelizmente, não aguenta o tranco. E parece que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais judiadinho, ele vai cansando mais fácil. Mas na nossa alma, nós temos uma força que nos mantém ali. Estamos ali virando os olhinhos, mas estamos ali como cansado, estamos ali até mesmo esgotado fisicamente, mas perseverantes na missão, porque a missão não pode parar. Há muita gente que precisa de nós, há muita coisa a ser feita, e Deus quer concretizar o seu plano, a sua obra, através da nossa vida, através do meu sim e através do teu sim. Então tenha a coragem de assumir o que é teu, tenha a coragem de assumir o teu lugar, tenha a coragem de assumir a tua missão. Não volte atrás, não volte atrás. Se Deus disse que é você, porque às vezes a gente tem mania de colocar os outros e a gente vai ficando de lado, achando que nisso está uma humildade que é falsa. Se Deus colocou e confiou a você, faça você. Se Deus colocou você nesse lugar, assuma esse lugar, assume essa tarefa, porque não há maior alegria do que ter uma vida sacrificada por amor. Não há maior alegria do que você poder fazer da sua vida um dom de amor aos irmãos, e você poder saber e ter a certeza de que você não viveu em vão, você não viveu para nada, mas você viveu para fazer o reino de Deus acontecer, e fazer com que o amor e a palavra e a misericórdia de Deus chegasse ao coração de tantos irmãos. Que alegria para nós será um dia quando nós chegarmos no céu, o céu que Jesus foi preparar para nós, e Jesus olhar para nós e poder dizer: sabe aquela pessoa? Pois é, ela foi evangelizada através de você. Sabe aquele irmão? Pois é, ele experimentou a misericórdia de Deus através de você. Mas que tristeza, talvez, se um dia a gente escutar isso. Está vendo aquela pessoa? Se perdeu, porque ninguém falou de Jesus para ela. Você poderia ter dito e não disse. Você poderia ter anunciado e não anunciou. Está vendo aquela pessoa? Não conseguiu experimentar o amor de Deus, porque ninguém anunciou esse amor para ela. Abramos o nosso coração, abramos a nossa mente para esta verdade. O Evangelho precisa chegar a todos os cantos, e ele vai chegar através de mim. Que essa Eucaristia nos enche de força, coragem e ânimo, para que a gente compreenda que a nossa vida foi e sempre será luta. Que a nossa vida com Deus foi, é e sempre será batalha, sempre será combate. Mas, como disse Jesus no Evangelho, eu estarei convosco todos os dias. Vamos cantar esse refrão, fazendo dele nossa oração e assumindo esta canção como verdade para a nossa alma. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra
conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, canta, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Se você pode, canta, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. E que assim possamos viver a nossa vida, lutando a cada dia, confiando a cada dia, servindo a cada dia, até que cheguemos no glorioso céu. Até que um dia estejamos diante da presença de Jesus, diante da presença do Pai das misericórdias, e possamos, com o coração satisfeito, poder dizer: Senhor, foi difícil, mas eu perseverei. Senhor, foi difícil, mas eu não desisti. Senhor, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Senhor, eu não voltei atrás. Senhor, eu não desisti. Senhor, muitas vezes eu caí, mas eu nunca desisti de fazer a tua vontade. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar.